vocês têm, se vocês têm coisas para falar, dúvidas, discussões, e aí, se vocês não tiverem, eu gostaria de fazer os comentários, né, dos artigos, porque cada um tem coisas a serem faladas, né? Como é que você vai conseguir projetar, Marta? Sim, só um minutinho. Tá. Ah, hoje tá bom, Marta, que coisa boa. É que hoje eu consegui eu consegui no computador e não no celular. Aquele dia tudo deu pane. Seja bem-vinda, Jane. Obrigada. Tem como tirar aqui da lateral e botar a tela toda para as pessoas ou não? Não vai dar. Eu acho que é isso também. Deixa eu ver aqui. Está pedindo demais, né? Não, então deixa. Vamos. Depois, na próxima aula, vai ser a evolução da próxima aula. Não, nós vamos evoluindo nisso aqui também, Jane. Muita calma nessa hora. Tá bom. Então, vamos nessa. Bem, gente, então, como eu tinha dito, né, bem, eu não sei se as pessoas têm questões para apresentar antes da gente conversar. Falem agora ou calem-se para sempre. Enfim. Então, vamos lá. Como eu tinha dito antes, nós temos o manifesto, né, que é a nossa fala para o Brasil, para o mundo, porque nossa área principal de visão de mundo, que é a questão ambiental, ela dialoga com o planeta, e existem partidos ambientalistas em outros países, mas a gente tem toda a nossa diferença, né, de ser um país com uma visão do socioambientalismo, né? Não é nem o ambientalismo americano, que é um ambientalismo muito voltado para as questões científicas, de pesquisa, dos santuários biológicos e tal, e nem o ambientalismo europeu, que é mais contemplativo, mais ligado às paisagens, até porque a biodiversidade deles, falando assim no popular, não chega aos pés da nossa, né? Então, é aquele ambientalismo que mantém as paisagens para as pessoas frequentarem, para fazer a caça à raposa e tal. E o que a gente chama de verde pelo verde, né? No Brasil, a gente tem uma visão de ambientalismo que é muito mais voltada para uma questão que é a relação da sociedade com a natureza. E essa relação ela é tão complexa e tão cheia de desafios e, ao mesmo tempo, de possibilidades, que toda a nossa discussão se pauta por essa coisa de construir uma convivência inteligente, estratégica e sustentável entre a sociedade e a economia e a ecologia, né? Porque a intervenção mais intensa que se faz da nossa sociedade moderna com a natureza tem sido, infelizmente, a transformação da nossa base natural em produtos industrializados. Até a parte de prestação de serviços, como as excursões, turismo, observação de pássaros e tal, tudo isso que tem um grande potencial nos Estados Unidos, por exemplo, onde os pesquisadores, os observadores de pássaros, os documentaristas e tal, vão para as unidades de conservação lá, os parques nacionais famosos, né, dos Estados Unidos. Aqui a gente nem explora tanto isso e nem tem estrutura suficiente, né? Então, o nosso estatuto é a tradução dessa forma de ver a nossa sociedade, de pensar um projeto de país. E aí, aqui no que eu chamo de voo de drone, né, olhando por cima, nós temos como itens, começando ali os nossos princípios e valores, os direitos e os deveres dos filiados, as instâncias e a estrutura de governança da rede, né, onde é que se participa, onde é que se toma decisão, onde é que se faz o operacional das decisões estratégicas, né? A democracia interna,
Não é à toa que a gente fala de horizontalidade e de ativismo autoral. Tudo isso está dentro desse componente da democracia interna nossa, justamente nós que falamos tanto em democratizar a democracia, né? Os mandatos da rede, como é que se regula toda a visão dos parlamentares que nós temos. O financiamento da rede, a gente sabe que um partido no seu nascedouro nem sempre consegue todos os apoios institucionais que existem disponíveis para os partidos, né? E nós já tivemos momentos em que a gente teve acesso a fundo partidário, que é o apoio institucional disponível para os partidos, e agora, ultimamente, a gente não tem. Mas a gente tem formas de financiar a rede, e o financiamento do partido é o financiamento do nosso sonho, é o financiamento da nossa visão de mundo, é o financiamento da nossa busca de construir espaço para a nossa visão política e para construir e fortalecer nossa força política. A ética partidária, né, esse elemento aqui que é tão falado, tão dito, tão alegado, mas que, na prática, a ética partidária é um item que fica lá, não sei, né, para os conselhos e não perpassa em geral nem a prática dos entes do partido, os dirigentes e os parlamentares, e nem a prática dos filiados, né? A gente vê na maioria dos partidos, esse é um artigo raro. E, por fim, uma inovação que nós temos, muito forte, que é qual é o prazo de validade desse nosso esforço de fazer, de construir, de hackear o sistema partidário, de fazer com que a sociedade participe mais, quebre os monopólios dos partidos na questão da representação da sociedade. Então, esse prazo de validade são 10 anos a partir do registro. Nós tivemos recentemente aí toda uma mobilização e uma compreensão de que era importante a rede, uma vez não tendo os resultados eleitorais esperados, se fundir com um outro partido mais forte. Mas, alegando que a gente tinha 10 anos, mas nós não temos 10 anos, porque no Estatuto os 10 anos são a partir do registro da rede. Então, nós ainda temos mais 2 anos para poder fazer essa nossa avaliação de prazo de validade. Então, isso aqui é a estrutura que está no nosso manifesto e também no nosso estatuto. Vamos para o slide 11. Por favor, Marta. Você pode passar, Marta? Acho que eu passei, não é esse aqui? Não, esse é o slide 9, né? Eu estou passando. Ué. Vamos para o próximo. Só um minutinho, peraí. Vou ter que voltar aqui, um minutinho, peraí. Agora deu, hein? Um minutinho só. Porque eu coloquei tela inteira. Eu não devia ter colocado tela inteira, né? Depois eu vou voltar, tá? Um minutinho. Eita, Marta. Eita, nós. Vamos que vamos. Vamos que vamos, peraí. Agora é o artigo 4º. Uhum. Tá, um minutinho. Esse aqui, né? É isso. Gente, o que nós temos aqui para observar nesse slide aqui. Que tá, que eu voltei. Porque não dá para colocar. Você coloca a tela inteira, depois você vai voltar e não volta. Artigo 4º, parágrafo 1º. Isso. Então, aqui na minha tela as fotos estão em cima do texto, aqui na lateral. Então, eu vou olhar aqui no meu celular. Vocês devem estar enxergando tudo aí, né?
Bem, esse artigo ele fala sobre a nossa atuação nacional, e essa atuação nacional observando o Estatuto, Manifesto e a legislação partidária vigente. Gente, esse é um dos desafios maiores que existem, porque os seres humanos eles pactuam códigos de relacionamento, de formas de agir de grupo e de ações coletivas. E depois começa a fazer projetos que interessam a uns, aos outros. Quando o que a gente pactuou não favorece aquele projeto, as pessoas passam por cima, trollam, passa o trator, não cumpre, não se abstém dos seus interesses para poder observar o que está pactuado como um código que regula a nossa atuação. E aí montam grupos e vão ao arrepio de tudo que a gente combinou. Então, observar um estatuto, primeiro, significa ler e conhecer o estatuto, saber a que regras nós estamos submetidos, que coisas nós temos que observar. Então, eu que não sou da área, não sou advogada, eu acho ler artigo, parágrafo, inciso, uma coisa absolutamente chata. Mas quando a gente é membro de partido, quando a gente é dirigente, ou quando a gente é um filiado que tem consciência dos direitos e tal, a gente tem que superar esse formato e realmente conhecer, porque ninguém cumpre aquilo que não conhece, ninguém se rege por aquilo que não sabe. E aí a gente fica à mercê de pessoas que se reúnem para fazer, cumprir os interesses de um pequeno grupo. Esse é o risco de todo. Olha, é igreja, é sindicato, é academia, é show business, e são os partidos também. As pessoas se reúnem para favorecer a si e aos seus grupos. O desafio da rede é ter a ética de cumprir o estatuto, porque a lei ela é impessoal, ela tem que reger absolutamente todo mundo. Não pode ter privilégio de pessoas acima da lei. Então, essa aqui é a nossa lei, essa aqui é a nossa Constituição enquanto uma personalidade partidária no cenário partidário brasileiro. E aí, então, esse artigo diz que nós devemos ter uma atuação nacional, observando o Estatuto, o Manifesto e a legislação, né? Os pontos aqui do nosso estatuto, que nós temos como cláusulas pétreas, primeiro, nós devemos observar e respeitar a pluralidade política. Isso aqui é um combate ao sectarismo. Quantas vezes os grupos olham com desprezo uns para os outros, se sentindo mais importantes, mais respeitáveis, com mais direitos, né? Então, a gente tem aí na sociedade, por exemplo, os militares olham os civis como uma categoria inferior. E vocês sabem disso, eu não sei se temos militares aqui entre nós, mas, em geral, a visão de mundo dos militares consideram os civis como inferiores, porque eles não têm disciplina, não têm código de honra, não sabem, né, lidar com todo um ethos que os militares têm. Aí os partidos de esquerda olham para os de direita como eles fossem inferiores, e vice-versa, né? Os religiosos acham que os outros que não são religiosos são pecadores, e por aí vai. A gente não é preparado para ter uma visão democrática e respeitar todas as forças e manifestações políticas que estão na sociedade. A democracia, ela só é a democracia se ela for completa. Se tiver no seu espaço todas as manifestações de forças políticas, exceto aquelas que são criminosas, como o nazismo, por exemplo. A extrema-direita fascista, nazista, genocida, enfim, essa é inaceitável, porque
esse tipo de visão política é um ataque à existência dos demais. Então, não é aceitável, não é tolerável esses intolerantes, né? Mas a pluralidade política, ela precisa ser um valor nosso, que respeitamos os partidos que são democráticos, de direita, até os democráticos de esquerda, todos. Nós estamos no nosso partido, que diz respeito à nossa visão de mundo, mas os outros também têm direitos democráticos de existir, de se posicionar e de entrar na disputa política pelo atendimento dos seus interesses nos espaços aí de ação de governo, do Estado, do Tesouro Nacional. Bem, a outra coisa que nós temos como princípios é a defesa dos direitos das minorias. A vida clássica dos partidos, inclusive os de esquerda, eu fui filiada ao PT por 15 anos, a maioria ganha. A maioria ganha, a maioria ganha. E as minorias? Nunca vão ter direito, nunca vão existir, nunca vão poder se manifestar. E com essa visão de democracia, na primeira Conferência Nacional de Meio Ambiente, em 2004, se não me engano, que a gestão da Marina fez no Ministério do Meio Ambiente, ela pediu que as teses que fossem derrotadas na Convenção Nacional, na Conferência Nacional, que elas também fossem publicadas em outro caderno, com outra cor de moldura no caderno das teses que o Ministério tinha que observar e cumprir. Por quê? Porque aquelas teses que chegaram na Conferência Nacional, elas foram aprovadas em municípios, elas foram aprovadas em estados, e só chegou à Conferência Nacional as teses que fizeram esse percurso, que ganharam no município, que ganharam no estado e chegaram à nacional. E no debate nacional, os delegados nacionais não aprovaram, mas elas tinham uma legitimidade. Então, aquela minoria também precisava de estar publicada, mostrando que existiam essas propostas e visões para a Conferência Nacional de Meio Ambiente que não tinham força de decisão, porque não foram aprovadas, mas elas tinham legitimidade e representavam alguém. Isso é uma coisa de generosidade política e de maturidade política também. Se a gente, em algumas discussões internas, em situações que a gente disputa dentro da rede, a gente não topa fazer uma composição da direção a partir do número de votos que cada chapa teve, quando tem disputa de chapa, a gente também está anulando minorias, né? Então, a quantidade de votos, existem formas de você fazer composição. Quantas vagas tem na direção? São 30. Então, tá, vamos ser 25 para quem ganhou e 5 para quem perdeu. Aquela força decidir que vão representar a minoria dentro da direção. Isso é democracia. No DF, na última convenção, infelizmente, eu propus para fazer parte do Conselho Fiscal, porque eu aprovei uma moção de criar um sistema de compliance dentro da rede DF. Ou seja, de pegar toda a nossa fonte de recurso, todos os nossos gastos e explicar como é que a contribuição do filiado gerou determinadas ações. É preciso que cada afiliado que paga a sua mensalidade saiba que ele está viabilizando telefone, internet, serviço de contabilidade, advocacia, sede, o que for, evento, o que for. É assim que as pessoas se sentem financiando o seu sonho. Então, o compliance ele junta a transparência das informações com um processo de comunicação eficiente que chegue até o filiado do mais remoto recanto do estado em que a gente está governando a rede, né? Esse programa de compliance foi aprovado na nossa convenção e quando eu me propus ser parte da nova direção, sendo membro de um conselho fiscal, não era nem da executiva, não foi aceito. Então, esse tipo de coisa não deve prosperar entre nós. E não é porque fui eu que
era uma pessoa para participar, e nessa uma pessoa não aceitaram e virou uma chapa hegemônica que, claro, desvitalizou o partido, e hoje a gente está fazendo uma convenção com pelo menos, sei lá, uns 80% da direção tendo se afastado do duelo, né? Não estão participando, não vão decidir. Não... Por quê? Porque criou uma coisa que é fora dos nossos princípios, né? Então, a gente precisa ter uma rede que seja plural e democrática, onde as minorias possam também se expressar e ter seus representantes. Bem, e isso geralmente não faz parte das discussões do grupo, não é observado, porque, no geral, as pessoas querem ser hegemônicas. Isso é humano, mas quando você vai construir uma cultura política diferente, é justamente superar a natureza humana, egoísta, autoritária e tudo mais, tá? Bem, outro princípio nosso é que é a defesa da função social da terra e dos conhecimentos. A defesa social da terra é uma tradição na esquerda, em todo o mundo, não só no Brasil, historicamente aqui. Ou seja, a terra é para alimentar quem nela trabalha, é um direito de quem, né? Não nós somos contra aquele latifúndio que é só patrimônio, que é só para capitalizar, que fica ali enquanto gente passa fome, não tem terra para trabalhar. Então, a terra, o nosso território, ele tem que ter espaço para os pés de todos os filhos da mãe gentil, né? Como está no nosso hino nacional. A gente colocou aqui que também os conhecimentos têm função social. E quem trabalha com educação sabe o que significa uma pessoa que tem conhecimentos acadêmicos, profissionais, e as pessoas que têm os conhecimentos só do saber narrativo, das leituras experienciais da vida. O mercado de trabalho não dá oportunidade para quem tem, às vezes, muita sabedoria, mas o conhecimento que tem é experiencial de vida, não tem uma formação técnica em coisa nenhuma. Então, para essas pessoas, geralmente, são reservados lugares muito mal remunerados, né? Então, a rede propõe que conhecimento, já que nós somos nesse período de internet, de rede mundial de computadores, de digitalização da vida, a gente precisa de uma alfabetização digital de quem, às vezes, já tem até pós-doutorado, né? Adultos, às vezes jovens, é preciso fazer uma alfabetização digital. Todas nós, né? Porque a produção na informática, ela é dinâmica, constante e aos milhões de pessoas produzindo coisas. Cada dia tem um aplicativo diferente, nós estamos aí às voltas com essa discussão de inteligência artificial, que inclusive já está até escrevendo livro, fazendo literatura e tudo mais, né? Então, nós somos uma sociedade de conhecimento. Então, a rede traz este assunto para o mundo político, para discutir esse direito, né? Conhecimentos tecnológicos e científicos, como tendo função social tanto quanto a terra. Bem, o outro princípio que nós temos é respeito à diversidade, à coisa pública, ao bem comum. Então, a diversidade, ela tem muito a ver com pluralidade, né? Então, a diversidade de visões de mundo dentro do nosso campo ético. Para fora. Vamos para fora. Tem alguém aí sendo expulso? É meus cachorrinhos, gente. Acabei de chegar, desculpa. Tadinho do bichinho. Olha, agora, animais. É porque eu abro a porta e entra todos. Eles querem você, estão com saudade. É o Oswaldo e a Elizabeth. Olha, dá um beijo no Oswaldo e na Elizabeth. Pode deixar. Bem, então, a diversidade é a diversidade de visão de mundo, a diversidade de fé, a diversidade étnica, a diversidade sexual, a diversidade de gênero,